Seja bem-vindo ao Decifrando 316, a busca por esperança. Muito obrigado por se conectar conosco. Talvez você esteja assistindo pelo Zoom, Facebook ou até mesmo o YouTube. Seja muito bem-vindo. E eu tenho certeza de que você será muito, mas muito abençoado ao participar conosco desta jornada em decifrar os 3:16 da Bíblia. Hoje é o nosso a primeira sessão dos 3:16. E eu quero dizer para você que aqui você não vai só assistir, você vai interagir, participar do nosso programa. Por isso, é muito importante que você tenha acesso ao nosso programa. Nós estamos utilizando aquilo que nós chamamos o aplicativo da Bíblia, o YouVersion. Pastor, você pode dizer, eu não tenho isso. Bem, aqui tem um QR Code e se você escanear esse QR Code, você vai conseguir abrir o programa de hoje e acompanhar, porque através do YouVersion, do aplicativo da Bíblia, você vai poder interagir conosco, responder, participar das atividades. Então é essencial que você tenha isso. Se você já tem o aplicativo do YouVersion, The Bible, você consegue agora procurar em eventos Decifrando 3:16. E ao encontrar, você pode abrir e salvar. Quando você salva, você pode manter aqui com você e rever e a fazer as suas próprias anotações. Bem, deixa eu me apresentar e apresentar a equipe que está conosco aqui no Decifrando os 3:16. Bem, meu nome é Douglas Pereira e aqui está minha família. Sou casado com a Rebeca, tenho a minha filha, a Olivia, e o meu garoto, Christopher. E a gente vai deixar durante a apresentação o QR Code aqui para você escanear, tá? Do YouVersion, do aplicativo da Bíblia. Mas eu não estou sozinho. Eu sou acompanhado por grandes amigos. Eu tenho 2 amigos hoje que vão me ajudar, que vão fazer parte dessa jornada do Decifrando 3:16. Se eu pudesse pegar um avião aqui de Saskatoon, é isso mesmo, eu estou em Saskatoon. E talvez você possa perguntar, aonde fica Saskatoon? Bem, Saskatoon é uma cidade da província de Saskatchewan. Aí você fala assim, piorou, pastor. Aonde fica Saskatchewan? Bem, Saskatchewan fica no Canadá. Então nós estamos aqui gerando este sinal que você está assistindo agora, aqui de Saskatoon, Saskatchewan, Canadá. Exatamente agora, no programa ao vivo, são cerca de 5 horas e 3 da tarde, 5 horas e 3 minutos aqui de Saskatoon. 7:03 ou 19:03 aí de Cuiabá, né, Várzea Grande, e 20:03 aí de Brasília, do Rio de Janeiro. E falando em Rio de Janeiro, o nosso primeiro amigo que vai nos acompanhar durante a série completa é o pastor Wesley Paim. Aqui você tem uma foto dele, da sua esposa e da sua filhinha. Eu quero falar com o pastor Wesley. Pastor Wesley, como vai, meu amigo? Tudo bom, pastor Douglas? Bom demais falar contigo, reencontrá-lo, encontrar aí também o Christian. Bom demais estarmos juntos. Estou aqui na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio, na cidade de Duque de Caxias. Sou casado, tenho uma filhinha que dia 10 agora faz 3 meses. Então estamos aí naquela adaptação aí de uma nova jornada, novo costume aí na família, novos horários, uma nova agenda, está sendo maravilhoso. Legal. E essa aqui foi a primeira e a última vez que eu chamei você de pastor, que aqui vai ser Wesley, tá? Ou muitas vezes Paim. Talvez você não saiba, mas eu e o Wesley, nós estudamos juntos, estivemos no seminário juntos, nós dividimos quarto, né? Tivemos estágio no mesmo distrito. Muitos acampamentos, muitas histórias, vamos parar por aí. Chega. Mas olha, é muito bom estar com você. A gente está começando essa série, Canadá, Rio de Janeiro, para a gente estudar e decifrar os 3:16, né? É isso aí, vamos descobrindo um pouco aí em busca da
da esperança. Junto com o pessoal do Rio, de Cuiabá e do Canadá, vamos juntos aí vendo as maravilhas que Deus tem revelado para nós nos 3,16 da Bíblia. Legal, legal. E só lembrando, se você quiser conectar com a gente, Paim, tem um hashtag especial, não é isso? Tem um hashtag especial, hashtag 316, decifrando 316. É isso aí. Né? Então marca aí nas suas redes, tira uma foto aí com o pessoal e coloca na sua rede social, para que a gente possa encontrar você e a gente possa interagir. Hashtag decifrando 316. Fera, fera. E acho que na semana que vem a gente vai mostrar algumas fotos das pessoas que fizeram o hashtag hoje, combinado? Combinado, combinado. Então tira a foto, posta, coloca aí a hashtag decifrando 316 e a gente se vê semana que vem aí nas nossas redes e vamos vendo aí através da nossa transmissão. Mas faça isso mesmo, marque-se. É isso aí, beleza. Bem, agora eu quero apresentar para vocês um outro pastor, um que vai estar conosco, o pastor Christian. Oi, pastor Christian, como vai? Tudo bem, Douglas? Que bom estar aqui contigo nessa conexão direta aí, Canadá, Brasil. Nós estamos aqui no Centro-Oeste, na cidade de Várzea Grande. Paim, é muito bom te reencontrar por aqui. A gente foi meio que contemporâneo também no colégio, né, com Wesley. E é muito legal a gente agora dividir esse espaço aqui para conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Legal mesmo. Quando eu e o Wesley, o Paim, né? Meu nome é Douglas Wesley, então muitos pensam, me chamam de Wesley, né, também. Então é uma confusão só quando é Wesley no meu quarto. Mas quando eu e o pastor Wesley estávamos lá no colégio, o Christian era um garotão, né? Um menino aí do ensino médio, eu acho. Estava no ensino médio, não é isso? Ensino médio, fazia muita bagunça, hein? Legal. E a vida nos reencontrou e é um rapaz aí brilhante, de muito talento. E eu falei, cara, vem com a gente, vamos participar dessa pegada aqui de decifrar os 3,16. Tamo junto. Para você que está nos assistindo, será muito bom nós mergulharmos aí na palavra de Deus e crescermos e compartilharmos. Eu acho que a palavra certa para esse momento, né, Douglas? É compartilhar um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho da sua experiência e crescermos juntos no conhecimento da Bíblia, né? Legal demais. Fala um pouquinho da sua família. Muito bem, eu sou casado com a Patrícia Luciana de Souza, uma paranaense. Nós temos 2 filhos, o Arthur Miguel, que já vai completar essa semana, na quinta-feira, vai completar 6 anos, e o Davi Miguel. Os 2 são Miguéis, né, digamos assim, e ele tem 1 ano e meio. Então, essa é a minha família, 2 meninos, o Senhor nos deu para alegrar a nossa família aqui, como uma herança, né? Legal, legal. Agora, eu quero saber quem está assistindo a gente. É o seguinte, escaneia lá o QR Code, né? Para você ter acesso ao Version, né? O aplicativo da Bíblia. E você acompanha pelas imagens, mas ali tem um Hello. Tem uma imagem Hello aqui, não sei se consegue ver. Porque eu vou perguntar para você agora qual o seu nome. Quem é que está assistindo? Porque assim a gente vai poder falar um oi e dizer o seu nome. Porque não tem nada tão agradável como escutar o nosso nome. Então vamos ver aqui quem é que está acompanhando a gente e quem que está... A gente pode dar um oi. Opa, chegou aqui, ó, Ricardo. Oi, Ricardo, tudo bem? Quem mais está com a gente? Vamos ver aqui se chega mais pessoas com a gente aqui. Você pode responder também pelo paulev.com/DC316. Oi, Lisier. Minha amiga Lisier. A Lisier está com a gente. A Lisier, ela esteve comigo lá em Israel e Turquia. Nossa, foi muito bom. O Alex. O Alex aqui. Camila. Olha que bênção. Everton, olha que legal. Quem mais entrou aqui? A Hilda. Isso mesmo, acho que a Hilda é a mãe do Everton. Eu vou te falar, hein? A Hilda faz uma lasanha de berinjela que Ave Maria. Mas deixa pra lá. Hora dessa, uma propaganda dessa é maldade, hein? Temos aqui a Juliana também,
Legal, tá vendo? A gente quer interagir, quer compartilhar, então acompanha aí. E eu quero saber o seguinte, já que nós estamos num programa aqui que tá Canadá, Rio de Janeiro e também Mato Grosso, Várzea Grande, Cuiabá, eu quero saber qual é o grupo que tem mais pessoas conosco aqui. É do Brasil ou é do Canadá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir aí para a Juliana, que está com a gente na técnica. Juliana, passa o slide para a gente tentar descobrir agora quem que está com a gente e da onde que você está. Então você clica aí no mapa aonde que você está, para que dessa maneira a gente saiba quem está mais com a gente. De novo, no Paul Everywhere, você pode acompanhar ali no YouVersion ou, quem sabe, no próprio... Opa, olha que legal, temos gente nos Estados Unidos também. Olha que legal acompanhando a gente. É isso aí, é o conectando com todo mundo aí, né? Mas olha, tô achando aqui, pai, que temos mais aqui pessoal do Canadá do que do Brasil, hein? Começar a ligar para esse povo do Brasil para sintonizar aí, hein? Ô Douglas, eu acho que você precisa repetir para mim aqui o link, repete para a gente aqui o link do Paul Everywhere para o pessoal entrar aí também e colocar o nomezinho aí. Tá bom, o pessoal pode acessar pelo Paul, então POLLEV.com/DEC316, DEC 316, ou Decifrando 316, ok? Então, todo o nosso programa vai ser assim interativo, então você precisa conectar com a gente, estar ligado com a gente e acompanhar a gente aqui no nosso Paul Everywhere, para que você possa participar, porque nós queremos escutar você. Hoje é a primeira da série de 8, e quem sabe, se você gostar, eu vou puxar a orelha aqui do Christian e também do Paim para a gente poder fazermos mais dessas séries, tá bom? Mas deixa eu falar com o Christian sobre a nossa série. Deixa eu pegar aqui, Christian. Eu tenho aqui, Christian, eu sei que você gosta da Bíblia, é um estudioso. Eu tenho aqui a cópia da minha Torá, né? A Torá, o que é a Torá, Christian? Me ajuda aí, me explica, o que é a Torá? Muito bem, Torá é uma palavra hebraica que significa, é usada para com significado de lei, e usada ao longo de todo o período bíblico, especialmente no Antigo Testamento, e também no Novo, né, para representar os primeiros livros da Bíblia, né, os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né, que foram escritos por Moisés e representa a lei, tida como a base para a educação, para a vida de um bom judeu, né? Que legal. E é interessante que eu tô com a minha Torá aqui. Então aqui eu tenho 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, num rolo só. Esse aqui eu comprei lá em Israel, junto com a Lisier. E olha que interessante. Eu não tô conseguindo ver versículos aqui, pastor. Temos versículos na Torá, no texto original da Bíblia? Não, a Bíblia, quando ela foi produzida, essa divisão de capítulos e versículos é uma divisão posterior. A Bíblia, quando ela foi produzida como um texto corrido, né? O profeta escreveu o texto e, ao longo dos séculos, o processo de cópias e recópias, ele foi dando ao texto aquela forma original, ou seja, foi apenas copiado, né? Mas isso, a inserção de divisão em capítulos e versículos é bem posterior, e isso, de certa forma, facilita o nosso estudo, né? Hoje nós temos aí centenas de capítulos na Bíblia, e a gente tem o que é o coração da nossa série, que é o encontro de alguns 3:16, que surpreendentemente, apesar dessa divisão não ter sido, digamos assim, vamos abrir aqui entre aspas, né? Feita por um profeta, ainda assim Deus conduziu esse processo para que a gente tenha a beleza dessas coincidências da palavra de Deus, né? Muito legal isso. Isso eu acho que é importante a gente tapar, né? Deus, ele não foi aquele que, vamos dizer, dividiu, mas eu tenho certeza que Deus conduziu o processo de divisão. E de uma forma surpreendente, nós temos aqui nessa divisão alguns 3:16 com lições poderosas. E durante a nossa série, nós vamos estudar essas divisões. Bem, antes de a gente começar com o nosso estudo, nós vamos orar. E eu quero convidar aqui o Wesley para fazer oração conosco. Lá do Rio de Janeiro.
Wesley, ora com a gente pedindo a iluminação de Deus ao começarmos a decifrar os 3,16 da Bíblia. Vamos orar então? Feche seus olhos, fique de forma reverente, da maneira que for melhor para você. Nós vamos falar com Deus. Grandioso Deus, amável Pai, louvado seja o teu nome, pela maravilha que nos deixou a revelação da tua palavra. Suplicamos de maneira especial, neste momento, a iluminação do Deus Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre cada pessoa que está neste momento nos acompanhando, ao decifrarmos estes textos maravilhosos que trazem esperança para a nossa vida. Conduz-nos, fala ao nosso coração e molda-nos a tua imagem e semelhança por Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Wesley. E aqui, ó, como eu disse, eu tô acompanhando o programa aqui no meu aplicativo do YouVersion, o aplicativo da Bíblia. E quando a gente fala em 3,16, né, pastor Wesley, a gente sempre pensa num texto da Bíblia. Que texto é esse que a gente pensou em 3,16 na Bíblia? O que vem na mente? É o primeiro texto que vem na cabeça. Quando eu conversei com os meus jovens, com o pessoal da igreja, que falei sobre isso, foi esse texto que eles falaram de imediato, que nós encontramos lá no capítulo de João, capítulo 3, versículo 16. Nós vamos ler na nova versão internacional, é a que nós vamos estudar, está aí na sua tela, e diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que texto maravilhoso, hein? Esse texto é espetacular. Aliás, há algumas coisas que são interessantes com relação a esse texto. Por exemplo, Martinho Lutero diz que esse é um texto que traz a Bíblia, a miniatura da Bíblia, o resumo da Bíblia, né? Se tudo pudesse, se perdesse na Bíblia ou fosse queimado, esse texto seria o suficiente para a nossa salvação, para a transformação. E, aliás, num sermão que ele pregou sobre este texto, ele faz uma colocação que eu gostaria de compartilhar com vocês, que diz assim: não existe nem em Deus e nem nos homens uma virtude mais excelsa do que o amor, pois por aquilo que se ama se empenha tudo, o corpo e a vida. O amor é aquilo que nos move, e aonde estiver colocado o nosso amor, nós vamos empenhar todas as coisas. E aí está, nesse trecho, uma grande prova, uma grande revelação disso, e ela é maravilhosa para nós, os seres humanos, né? Cristo nos amou de tal maneira que ele vem a este mundo e entrega a vida para nos dar esperança. Eu creio que esse texto é maravilhoso e, como o Wesley falou, é a essência do Evangelho, né? Tá aqui. Mas nós vamos sempre começar o Decifrando 3,16 com esse texto, porque esse texto é a base do Evangelho. Mas hoje a gente não vai ler esse texto especificamente. O foco do nosso estudo hoje é um outro 3,16, não é isso, pastor Christian? Exatamente, Douglas. Olha, nós queremos ir agora para um texto especial, que é o livro de 2 Timóteo, né? 2 Timóteo, o capítulo 3, o verso 16. Aí você que está nos acompanhando, vamos lá para o Novo Testamento, 2 Timóteo. Nós estamos usando uma versão juntos aqui, né, pastor Douglas? Todos nós três aqui estamos usando uma versão única, que é a nova versão internacional. E você pode achar aí com a gente 2 Timóteo 3,16. Eu estou encontrando aqui na minha Bíblia. Então esse é o 3,16 que nós vamos focar hoje, é isto? Esse é o 3,16 de hoje. Ele está muito ligado com o texto lido pelo colega Paim, pelo pastor Paim, pastor Wesley Paim, e ele... Pode ser só Wesley, tá? Pode ser só Wesley. É que é a força do hábito, né? Na verdade, vocês estão ganhando, porque são 2 Wesley, né? 2 Wesleys. Legal. 2 Timóteo 3,16, ele diz assim, de forma muito especial, olha que interessante, para você que está acompanhando aí o nosso estudo dessa noite, que joia, 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Veja que interessante, nós podemos ver aqui, Douglas, Timóteo era um jovem, e o apóstolo Paulo, ele tinha uma ligação muito especial com Timóteo, ele o considerava como um filho, né, um filho na fé. E Timóteo, ele é aconselhado por Paulo a ter a palavra de Deus, a Bíblia, dentro do seu coração, porque esta palavra, ela é útil para todas as coisas da vida. Então, às vezes, a gente está conversando agora e tem um jovem universitário aí nos assistindo agora e pensando, puxa vida, mas para que eu vou usar a Bíblia, né? Onde ela é importante para mim? A Bíblia, ela é útil para todas as demais ciências, para todas as demais questões da vida. E aqui o apóstolo Paulo fala assim, ela é inspirada por Deus, ou seja, o autor final das Escrituras é o próprio Deus. Peraí. Como assim? Você está falando então que o autor das Escrituras não são os homens, não é uma fabricação humana? Eu queria ver com Wesley Paim. Paim, que história é essa daí? Me fala aí, que história é essa aí de as Escrituras terem o seu autor Deus? Isso procede? Procede, e é tremendo isso, por uma série de razões. Porque nós temos aí 40 autores, aproximadamente um pouquinho mais aí de 1.500 anos, 66 livros, todos eles tratando do mesmo assunto. Não dá para cada um escrever alguma coisa sem se contradizer no mesmo propósito, onde, desde que haja uma mente extremamente poderosa e capaz para unir tudo em uma única linha, num único propósito, numa única ideia. Eu quero que vocês leiam comigo o texto aí de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que nos fala sobre isso. Diz assim, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito. Olha que coisa interessante. Então, da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, cada autor, com as suas características, na sua época, tratando do assunto que o Espírito lhe deu, foi escrevendo e colocando essas palavras maravilhosas que vão trazendo esperança à nossa vida. Muito legal, muito legal. Mas eu quero saber um pouquinho mais do propósito. O pastor Christian estava comentando sobre o propósito, até cortei ele, porque eu queria entender melhor essa questão do autor. Ô Christian, me explica um pouco melhor, quais são esses propósitos da Bíblia? Você está fazendo uma listagem aí, né, que é algo para correção e tudo mais, e que isso é importante para um jovem universitário. Explica para a gente, detalhe um pouco mais essa questão do propósito das Sagradas Escrituras. Muito bem. Para não ficar com aquilo que eu estou falando, para ficar com aquilo que está no texto bíblico, no capítulo, conforme lemos, 3,16, diz que toda a Bíblia, toda a Escritura, ela é inspirada. Talvez vale muito a pena nós fazermos uma pequena pausa aqui. O que significa dizermos que a Bíblia é inspirada? Significa nós dizermos que Deus é o originador desta revelação, dessa informação que estava oculta. Agora Deus torna essa informação clara para homens escolhidos que ele escolheu, que nós chamamos de profetas, né? E esses homens, eles escreveram o texto que nós temos na palavra de Deus hoje. Agora, um detalhe importante que talvez alguém possa estar se perguntando, uma mente aí bem afiada, que gosta de fazer perguntas, pode se perguntar assim, o que de fato essa palavra, a despeito dos séculos, como é que ela pode ser útil para mim hoje, tá certo? Como é que ela pode ser útil para mim hoje, sei lá, 2.000 anos depois dos evangelhos terem sido escritos, como é que eles podem fazer a diferença na minha vida hoje? Muito bem. Ela mesma traz a resposta, ela diz que ela é útil para o ensino, para
A Bíblia, se você estudar a Bíblia, você vai encontrar matemática, geografia, história, dezenas de ciências trabalhando juntas. O pesquisador bíblico, ele cresce, o seu entendimento se expande quando ele analisa as fontes e vai a fundo no conteúdo bíblico. E aqui diz mais, para a repreensão. Ou seja, nós temos um comportamento que às vezes precisa ser adaptado com um propósito maior de vida, tá certo? Para a correção também. E eu encerro aqui pontuando o último aspecto, que é instrução para a justiça. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem a capacidade de instruir o homem, a mulher, as crianças, o adolescente, o jovem, o solteiro, o casado, para que esse viva de uma forma agradável diante dos olhos de Deus e também diante da sociedade. Sempre que uma pessoa vive bem diante de Deus, ela também vive bem diante dos seus irmãos, bem diante da sua comunidade, bem com seus professores, bem com seus colegas de sala. Então a gente percebe que a palavra de Deus, ela tem esse poder realmente de nortear a nossa vida para que a gente possa ter uma vida diferente, interessante, uma vida agradável diante dos olhos de Deus. Então essa Bíblia seria como um mapa para o tesouro, né? Exatamente, exatamente. Se a gente for fazer uma brincadeira aqui de caça ao tesouro, nós teríamos que soltar algumas dicas aí, né, para o pessoal, latitude, longitude, o azimuth e um monte de outras palavras aí para quem gosta de mapa, é isso aí. A Bíblia aponta qual é a direção. Qual que é a direção para você ser um bom homem? Qual é a direção para você ser uma boa mulher? Qual que é a direção para você ser um estudante de sucesso? Porque na Bíblia você encontra grandes homens, né? Você encontra Daniel, que foi primeiro-ministro na Babilônia por 3 reinados. Você encontra ali José no Egito, um governante extraordinário, né? Então, com essas histórias, e eu gostaria de puxar mais um elemento agora, com essas histórias da Bíblia, nós passamos a escrever a nossa história com sabedoria. Isso é muito legal. Que legal. E tem um texto da Bíblia que eu gosto muito, que eu acho que é um dos grandes propósitos da Bíblia, Romanos 15, verso 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, como o pastor Christian estava falando, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Eu não sei você, mas eu amo essa palavra esperança. Então a Bíblia, ela é para apresentar a esperança. Isso quer dizer, se eu estou lendo a Bíblia e eu não estou encontrando a esperança, quem sabe eu preciso ajustar aí as lentes da minha leitura. Não é isso, pastor Christian? Exatamente. Olha, ninguém gosta de ser enganado. Isso é uma coisa muito lógica, muito óbvia. Então, veja só, se você está lendo a palavra de Deus, mas você está lendo desconfiando da palavra de Deus, desconfiando da Bíblia, eu acredito que se você fizer uma pesquisa prévia, você tira suas dúvidas e depois você mergulha no texto bíblico com fé. Porque a Bíblia também depois traz para nós uma palavrinha aí chamada fé, para você poder crer naquilo que você está lendo. E quando você crê naquilo que você está lendo, isso faz bem ao coração, isso deixa o nosso coração preparado para enfrentar os embates, os problemas da vida, as separações, as crises, como aquela que nós estamos enfrentando agora. Mas, Douglas, vale a pena só colocar um aspecto aqui nesse primeiro estudo que nós estamos tendo? É que muitas pessoas elas falam que a Bíblia ela foi ditada por Deus, né? Talvez a gente pudesse tocar um pouquinho rapidamente nesse ponto. Algumas pessoas dizem, não, que a Bíblia foi ditada, né? Os profetas escreveram as palavras que foram saindo da boca de Deus. E, na realidade, a gente, quando estuda o texto bíblico, a gente percebe que a inspiração, ela foi do pensamento, né? O profeta, ele teve o seu pensamento iluminado, inspirado, na realidade, essa palavra correta, para escrever com linguagem humana, com as suas limitações próprias, para escrever, transcrever aquele pensamento que Deus quis revelar à humanidade através dele, profeta, como um instrumento. Esse ponto é muito importante e eu quero dizer para você que no final desse estudo nós vamos colocar à disposição para você um guia de estudo. A gente vai falar mais sobre isso e nesse guia de estudo a gente se aprofunda mais sobre esses aspectos. Mas voltando à ideia da esperança, já que a Bíblia nos traz esperança, eu tenho uma pergunta e eu quero jogar para você agora, para a gente ter uma atividade. Você se lembra de algum momento em que as Escrituras lhe trouxeram esperança? Você lembra de algum momento? Quem sabe alguém compartilhou um texto da Bíblia com você, ou quem sabe você leu a Bíblia, ou quem sabe você ouviu alguém falando e trouxe uma esperança para você? É o seguinte,
Provavelmente você não está assistindo sozinho. Eu espero que você esteja com alguém ao seu redor. Se você não está, chama essa pessoa, tá bom? Porque o que nós queremos fazer? Nós queremos dar 2 minutos para que você possa compartilhar com essa pessoa este momento que a Bíblia lhe trouxe esperança. Que essa pessoa possa compartilhar com você esse momento que a Bíblia lhe trouxe esperança. Aqueles que estão assistindo via Zoom, eu quero falar para vocês que vocês vão ser divididos em grupo e vocês vão poder conversar entre vocês. E aqueles que estão em Zoom, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar vocês para vocês falarem rapidinho, pelo menos uma pessoa, como é que foi essa questão de quando a Bíblia lhe trouxe esperança, tá bom? Se você não tem ninguém ao seu redor, faz o seguinte, usa o chat aí das mídias sociais, do Facebook, do YouTube, para que você possa compartilhar este momento de quando a Bíblia lhe trouxe esperança. E ao fazer isso no chat, não se esqueça de compartilhar o hashtag Decifrando 316. 316, obrigado. Então vamos agora, eu vou dar 2 minutos para vocês compartilharem isso, e depois desses 2 minutos eu vou chamar alguém do Zoom para falar conosco, tá bom? Nos vemos em 2 minutos. Bem, estamos de volta aqui depois desses minutinhos de conversar, de compartilhar como a palavra de Deus que traz esperança, trouxe esperança para você. Eu vou fazer um pedido, eu vou pedir para minha amiga Lisier. Lisier é uma amiga que eu conheci aí, quem sabe, 2 anos atrás, eu peguei mais intimidade com ela, nós viajamos juntos para Turquia, para Israel, e ela faz parte de um grupo especial que a gente estuda a Bíblia, cada mês se junta e conversa. E eu quero saber da Lisier. Lisier, quando é que as Escrituras Sagradas trouxeram para você esperança? Você quer compartilhar comigo? Foi quando eu perdi minha mãe, e daí nas Escrituras falam, né, que quando Jesus voltar nós vamos poder encontrar os nossos queridos, né? Então isso foi uma esperança para a gente. Que legal. Obrigado, Lisier. E é bom estar você conosco, tá bom? Que legal. Que legal que a Bíblia traz esperança. E eu quero perguntar pro Christian e quem sabe pro Wesley. Ô Wesley,
Vamos conversar com o Wesley primeiro. Vamos lá pro Wesley. Vamos lá pro Rio de Janeiro. E eu fiquei sabendo aqui, o produtor falou que no Rio de Janeiro tá bombando. Bombando o YouTube aí da igreja, bombando o Facebook. Um abraço pros irmãos aí da igreja do Rio de Janeiro. Ô Wesley, manda um abraço pro pessoal que tá te assistindo. E fala pra mim, como é que a Bíblia lhe trouxe esperança? Quero mandar um abraço aí para Carla, para Solange, para o irmão Everaldo, para o Cláudio Gutierrez, para o Jean Abreu, enfim, para toda essa galera que está conosco aí, tanto na irmão Paulo, tanto no Facebook, com o irmão Felício, que é um amigo nosso da Igreja do Dr. Laureano, está aí, tem nos acompanhado nas lives, sejam todos bem-vindos. Nós passamos e tivemos alguns desafios na vida. A Lise compartilhou algo bem interessante e me fez até mudar a ideia, Douglas, do que iria falar. Nós, antes de termos a pequena Eloá que vocês viram aí no início da apresentação, da nossa apresentação, quem está segurando ela é minha esposa, a Catiana, eu acho que eu esqueci de falar o nome, vou pegar um puxão de orelha quando a gente terminar isso aqui. Mas foi culpa minha, eu deveria ter perguntado, eu estava tão emocionado. Valeu, a parceria aqui é grande, mas vai ter salvação. Vamos sofrer junto, irmão, vamos sofrer junto. Vamos junto. Mas, enfim, antes da Eloá, nós tentamos engravidar por 12 anos. E nesse processo nós tivemos, a esposa, né, teve, e ela sofre um pouco mais com isso do que nós, os homens, mas nós tivemos 2 abortos. Foi um período muito desafiador para a gente, estava num momento bem desafiador também do ministério, e foi neste momento que, em especial, um texto de Isaías, eu quero até ler com vocês, 41, versículo 10, que diz assim: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei, o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. São momentos quando a gente tem sonhos grandiosos ou que a gente perde pessoas tão queridas como a mãe, e momentos tão dramáticos e que bate forte aí essa angústia de sonhos, de planos, e de repente você recebe a notícia de que vai dar certo, a esposa está grávida, que legal, e daqui a pouco tudo dá errado, as coisas não acontecem, a cabeça enche de questionamentos, de perguntas, de indignações, enfim, tudo aquilo que é muito natural do ser humano. E foi na palavra que eu encontrei conforto, que eu encontrei esperança, porque não há muito o que se dizer, não há explicações e não temos resposta para todas as coisas. Mas a certeza de que há um Deus que está conosco, que sustenta, que fortalece, que segura com a sua mão vitoriosa, nos tira o medo e nos enche o coração com esperança. Que lindo, obrigado por compartilhar isso, uma coisa tão íntima e pessoal. E eu fiquei emocionado em escutar isso daí, né? E Deus é poderoso, tá vendo? A Bíblia traz esperança e a Bíblia pode trazer esperança para você. Então eu desafio você a abrir a Bíblia e deixar a esperança brotar. Mas falando em deixar a Bíblia e a esperança brotar, eu quero conversar com o Christian. Como a gente deve então abrir, estudar a Bíblia? O que a gente deve fazer, Christian, para a gente estudar? Mas antes de você responder essa pergunta, você não quer mandar um oi pro pessoal que está te assistindo? Eu sei que a sua mídia também tá bombando aí. Você quer dar um oi para a galera aí? Claro, Douglas. Quero mandar um abraço bem legal aí. Aqui para o Magno, para a Rosana, para a Rose Souza, para o David Martins, Adelurdes Pereira, Gil Brunet e família, Elineide, Jaque Loureiro, José Pinto, Elvio Batista, o Vander, o Max Choque Ortega, a Luciana, o Du Sampaio, a Brenda Pires, Joel Zeferino, que é um tio meu, mora lá em Santa Catarina, o Felipe Figueiredo, também o Rogério Silva, que é um amigo lá de Rondonópolis, gente boníssima, um grande amigo, pastor Rodrigo também, Rodrigo Assi está aqui com a gente, e um abraço a todos vocês, e aqueles que não pude mencionar também, um grande abraço. Mas me responde aí, agora que a gente sabe que a Bíblia nos dá esperança, que é útil para o ensino, para a correção, para a exortação, como é que eu devo estudar a Bíblia? Me dá umas dicas aí pra gente. Começa falando, e eu vou pedir também pro Wesley responder pra gente, de como que a gente deve estudar a Bíblia. Bom, muito bem. Nós não podemos nos aproximar da Bíblia como nos aproximamos, por exemplo, de um livro de concurso, tá ok?
de um livro de direito, de um livro de matemática, de ciências, enfim. Nós precisamos nos aproximar da Bíblia crendo que ela tem um objetivo muito grande a ser alcançado. Através do contato com ela, nós temos um grande objetivo, que é entrar em conexão e ligação com o nosso Criador. Isso é importante. Então, nós não podemos abrir a Bíblia e tratá-la como um livro sequer, um livro comum, quer seja na leitura, quer seja nas perguntas. Algumas pessoas, quando elas lidam com diferenças textuais, com algumas pequenos erros que foram perpetuados por copistas, por exemplo, elas falam assim, olha, a Bíblia não é um livro de confiança. Entretanto, quando você vai para o texto bíblico com o coração preparado para aprender, com o coração aberto, você é edificado. Eu relato rapidamente aqui, Douglas, quando eu era mais novo, aquela ansiedade do futuro, que faculdade fazer, aonde trabalhar, meu coração apertado, eu encontrei em São Mateus, no capítulo 6, algo extraordinário, verso 25, diz assim, ó, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou o que vocês vão beber, nem com o seu próprio corpo, nem tampouco com aquilo que vocês vão vestir. Então, aqui eu encontrei uma esperança muito, muito grande, a certeza de que Deus vai cuidar do meu futuro, que era o que eu precisava naquele momento. Que legal. E às vezes é o que um jovem... Repete pra gente a referência. Repete a referência pra gente. Porque é tão bonito esse texto. São Mateus, capítulo 6, o verso 25. Tá certo? Para a gente não ficar ansioso. O texto fala assim, olha, não se preocupem, não andeis ansiosos com o dia do amanhã. Então, a gente precisa ter essa segurança de que quando a gente vai ler a Bíblia, a sua pergunta foi, o que a gente faz quando a gente vai ler a Bíblia? Primeiro, nós precisamos nos aproximar da Bíblia como alguém que se aproxima do sagrado, da presença de Deus, porque através do contato com a palavra, nós também temos um contato especial com Deus. Então, a oração é importante. Quando você encontra textos difíceis, você deve estudá-los à luz de textos mais claros, mais fáceis. Você deve buscar entender o que aquele autor disse sobre aquele assunto, não ficar apenas com um trecho, mas ir para aquilo que vem antes do texto, para aquilo que vem depois do texto, e assim você não fica com a sua visão limitada, você tem uma visão mais completa, mais ampla, e consegue entender o que o autor realmente quis comunicar, tá certo? Legal. E falando sobre oração, acho que tem um texto muito bonito quando a gente vai estudar, Mateus 7 e 8. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Olha que promessa linda das Sagradas Escrituras, que se a gente pedir para Deus se aproximar da presença, como o Christian estava falando, da Bíblia com reverência e tudo mais, a gente vai entender. E o Christian estava compartilhando pontos muito legais e eu queria escutar o Wesley também. Que pontos a gente deveria tomar em consideração para estudar a Bíblia? É interessante essa colocação que o Christian fez. A oração ela é fundamental para que Deus possa acalmar nosso coração e nos caminhar. Mas eu gostaria de colocar duas coisas. Em especial, um texto que está lá em Isaías, capítulo 28, versículo 10, que diz assim... pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, comparação. A gente precisa estar sempre neste contexto de, quando vamos estudar a Bíblia, saber o que a Bíblia, no seu todo, tem a dizer sobre determinado assunto. De repente, a gente pega um texto e não o compreende plenamente ou parece estar dizendo alguma coisa. Então, o que os outros livros dizem a esse respeito? O que a Escritura nessa totalidade? Uma coisa interessante que é uma passagem eu gostaria de citar, Lucas capítulo 24, quando Jesus, depois que Jesus ressuscita, ele encontra com 2 discípulos no caminho de Emaús. Nós não vamos ler todo o texto, mas ele faz a pergunta, o que estava acontecendo, e eles começam a explicar. Jesus, então, no versículo 25, diz assim, ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram.
Não te viu Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E aí vem o versículo 27 que eu gostaria de destacar. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ou seja, Cristo Jesus, de uma maneira especial, tomou e teve esta iniciativa e este comportamento de estar pegando o texto, não apenas textos isolados, mas o todo sobre determinado assunto. E isso nos traz uma esperança mais sólida, real, porque nós podemos ter uma visão completa. Os discípulos estavam extremamente tristes porque ficaram presos a uma ideia de Cristo e não permitiram que a palavra mostrasse tudo o que deveria acontecer. E Cristo Jesus restaura a esperança desses seus filhos, fazendo o quê? Trazendo tudo que a Bíblia dizia, todos os textos, todos os preceitos, todas as explicações, todos os detalhes dos acontecimentos, e mais tarde, quando eles descobrem que é Cristo Jesus, ele fala assim, por acaso não ardia o nosso coração enquanto ele falava, ou seja, o nosso coração não queimava de esperança enquanto ele explicava a palavra. Precisamos comparar o texto aqui e ali, juntar tudo que a palavra diz a respeito. Isso vai nos encher de esperança e de força de uma maneira espetacular. Que legal, obrigado. Eu quero dizer para você que está nos assistindo que no guia de estudo que nós vamos disponibilizar para você, nós damos ali passos bem certinhos, pelo menos 5 passos de como estudar a Bíblia. A gente preparou esse guia de estudo com muito carinho, muito estudo, com muita oração, para que você possa se aproximar mais da palavra de Deus. Mas eu quero ir agora lá com o Christian, lá para Várzea Grande. Olha, eu morei em Várzea Grande por 3 anos, quando eu era adolescente, 94, 95 e 96. Christian, vamos falar um pouquinho sobre a autoridade, né, da Bíblia. Qual que é essa autoridade da Bíblia? Porque a gente percebeu que a Bíblia foi dada por Deus, que ela traz tantas lições para nós, como a esperança, mas ela simplesmente é um livro devocional para nós, é simplesmente para a gente encontrar a esperança. Qual que é essa autoridade aí das Escrituras? Douglas, essa pergunta é muito importante porque nós vivemos hoje um conflito de autoridades. Na verdade, nós vivemos hoje na nossa geração um conflito de obediência, né? E quando a gente fala de obediência, autoridade, a gente só pensa nas crianças. É uma coisa que é lógica, né? A criançada que obedece ou não obedece. Mas nós, adultos, também passamos por uma crise muito grande de obediência, de fazer aquilo que é certo, né? E a palavra de Deus, ela se coloca como autoridade, ok? Então, por exemplo, aqui em São João, capítulo 17, no verso 17, nós encontramos aqui esse texto lindo que diz assim, saindo da boca de Cristo, né? Essas palavras que vamos ler agora, diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja, é tão discutida pelos filósofos, né, a verdade, cada um tem a sua própria verdade, a verdade é relativa. Aqui Jesus, ele afia bem o lápis para apontar e dizer assim, ó, a palavra, aquilo que sai da minha boca é verdade. Então, a gente pode ter uma certeza, uma convicção de que ao irmos para a palavra de Deus, nós estamos lidando com algo não apenas capaz de enternecer nosso coração, nos dar estabilidade emocional, alegria, manter a nossa esperança, mas também algo que tem autoridade para conduzir a nossa vida e nos orientar em nossas decisões. As palavras que saem da boca de Deus, que estão na Bíblia, são verdade, são autoridade. E até interessante, Santo Agostinho, ele, no seu livro Confissões, muito conhecido esse livro, publicado há muito tempo, ele viveu no século IV, ele, escrevendo sobre a Bíblia e a autoridade da Bíblia, ele faz uma pergunta interessante. Ele se pergunta assim, Senhor, como quem conversa com Deus, né? Ele pergunta assim, por que o Senhor deu tanta autoridade para a Bíblia? Por que o Senhor exaltou tanto a Bíblia? Por que a Bíblia, ela recebe um lugar de destaque? E aí, em seguida, ele parece que entendendo nesse contato com Deus, ele escreve que certamente o Senhor deu toda essa autoridade para a Bíblia, para que nós, através destas palavras, pudéssemos ter um encontro profundo com o Senhor.
Eu acho isso extraordinário. Ele vai ao ponto aqui, porque não adianta só ler a Bíblia. Você precisa encontrar Cristo nas palavras da Bíblia. Isso é muito bom, né? Através dessa verdade que é uma personificação da pessoa de Cristo Jesus. Que coisa linda, que coisa forte, né? Quando a gente vai à Bíblia, a gente está tendo encontro com Deus, com a palavra de Deus e a autoridade. E eu creio que quando nós temos esse encontro com a palavra de Deus, com Jesus Cristo, nós somos, de certa maneira, transformados. Porque ninguém que encontrou Cristo Jesus continuou sendo o mesmo. E eu quero falar com Wesley agora sobre... Wesley, qual que é esse poder maravilhoso das Sagradas Escrituras? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Atos, capítulo 20, versículo 32. Enquanto vocês estão procurando aí, se preparam para ler o texto, deixa eu dar um oi e citar aqui 3 pessoas que falaram de textos que trazem esperança de maneira bem breve. A Carla Morim falou que Romanos 8, 38 e 39... o irmão Everaldo, Apocalipse 22, versículo 7, a Solange Nunes diz que o Salmo 86, a palavra sempre fazendo aquilo que diz Atos capítulo 20, versículo 32, eu vou ler esse texto agora. Agora eu vos entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança em todos os que são santificados. O poder da palavra de Deus, da graça de Cristo Jesus está na edificação. Ou seja, em outras palavras, transformação. Ninguém que chega a este livro, e o importante salientar isso, nós podemos e devemos ir a este livro da maneira que estamos, a Cristo Jesus, da maneira que estivermos, mas ninguém permanece do mesmo jeito ao ter um encontro com ele. Nós começamos a descobrir a boa, a santa, a agradável, a perfeita vontade de Deus ao sermos transformados, ao ser edificado, ao ser moldado. É o que Paulo costuma dizer como nova criatura. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Muito forte isso, Wesley. E, meu amigo, eu quero dizer para você o seguinte, que muitas vezes a gente fica discutindo a veracidade das Escrituras, né? E tem tantos estudos, a gente estudou tanto sobre isso no seminário, a gente fez matérias sobre isso, mas para mim é suficiente. Para mim é suficiente saber de como a Bíblia tem transformado vidas. Esse é o maior argumento para mim de que a Bíblia é a palavra de Deus. São famílias sendo restauradas, são pessoas que estavam jogadas na sarjeta da vida, e muitas vezes literalmente, pessoas Sim. boas e contribuindo para a sociedade. Nenhum livro transformou vidas como a palavra de Deus. Nada tem esse poder transformador, por causa da sua autoria, né? Ninguém é capaz deste poder transformador a não ser Deus. Aqui os autores bíblicos, profetas, né, que escreveram a Bíblia, os apóstolos, eles são instrumentos de um autor maior, daquele que é o fundamento. O meu avô, por exemplo, ele bebia álcool, desse 96%, que naquela época era vendido em supermercado. Minha avó cansou de ir buscar ele pelas sarjetas. Ele assistiu uma série de evangelismo, bêbado, fez uma série de estudos, deixou de beber, minha mãe casou-se com um pastor e aqui estamos, uma vida e uma família completamente transformada por causa da palavra de Deus. Eu tenho aqui algumas pessoas que fazem parte da nossa comunidade aqui, que são tremendas. Eu tenho, sinceramente, Douglas e Christian, eu tenho discutido muito menos sobre autoridade da Bíblia de forma filosófica, e conversando com algumas pessoas, eu tenho usado a vida delas como experiência. Quando algumas pessoas começam a questionar demais, eu falei, você conhece fulano? Conheço. Como é que pode alguém viver do jeito que ele vive hoje, estando da maneira que estava? Então, para mim, não tem prova maior do poder de Deus, da veracidade desse livro, do que as transformações que Deus opera, a começar na operação que fez em mim. Que lindo, meu amigo. E faz. Vamos agora, para o momento de interação.
Como a Bíblia transformou a sua vida. Eu vou dar 2 minutos para você. Então, de novo, se você está sozinho aí em casa, ou assistindo a gente, chama alguém da sua casa. Ei, vem aqui, vamos conversar. Conversa como a Bíblia impactou, como a Bíblia transformou você. Tá bom? Se você não tiver ninguém do seu lado e tá sozinho aí, não tem importância. Compartilhe com a gente aqui nas mídias sociais que a gente vai acompanhar, vai citar aqui, o Wesley citou, o Christian citou. Mas aqueles que estão acompanhando via Zoom, a gente vai dividir vocês no grupo, tá bom? E vocês vão poder compartilhar. Vocês vão ter 2 minutos e depois a gente vai voltar, tá bom? Então vamos lá. Como a Bíblia transformou a sua vida? Bem, você está de volta e eu penso que você teve tempo suficiente para falar, discutir, apresentar, escrever, compartilhar como Deus mudou a sua vida. E eu quero perguntar para o Christian. Christian, como que a palavra de Deus transformou a sua vida? Amigo, Douglas, olha, essa pergunta ela é uma pergunta difícil de ser respondida, porque a gente está no processo. Mas quando eu olho para a minha adolescência, por exemplo, quando eu era juvenil, eu lembro que eu tinha, até falei com uns colegas aqui no grupo, que eu tinha um amigo na igreja, na escola, que todo dia rolava um fight, todo dia tinha uma briga, todo dia, todo santo dia. Eu me lembro uma vez que um rapaz na rua chamou a minha irmã, disse que se ela passasse de bicicleta lá de novo, ele ia bater nela, e aí ela passou e ele correu atrás dela, e ela entrou em casa e me chamou, e eu fui lá e briguei com o rapaz. Isso tudo ali com, sei lá, uns 14, 15 anos, né? Hoje eu fico pensando, se eu tivesse seguido esse caminho de ser uma pessoa agressiva, violenta, eu acho que talvez nem estaria aqui conversando com vocês. Então, eu vejo essa diferença, o que tem me transformado uma pessoa pacífica, um pacificador, uma pessoa que consegue ter controle das suas emoções. É lógico que ninguém é perfeito, mas eu tenho sentido gradativamente que Deus tem me dado as reações necessárias, eu tenho tido capacidade de controlar as minhas emoções, e eu acho que isso é muito expressivo
e é muito próprio da Bíblia essa transformação que a gente encontra na nossa vida. Que legal, obrigado por compartilhar isso, é muito forte. Eu quero voltar lá com Wesley e perguntar para o Wesley, qual que é a data de validade da Bíblia? Acho que essa seria a pergunta mais propícia, né? Será que, olha, porque alguns falam, não, a Bíblia é coisa pro passado, né? Bíblia é algo aí, sabe, já caiu em desuso, né? Ou era para os judeus, né? Wesley, a Bíblia tem data de validade? Então, vamos ler Isaías, deixa que a Bíblia nos diga isso. Isaías, capítulo 40, versículo 8, a palavra de Deus diz assim, a relva murcha, as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Eternidade, está aí a busca que todo mundo, todo ser humano deseja. Nós temos aí relatados em livros e filmes, né? A fonte da juventude, e, enfim, Hollywood tem sido extremamente criativa nesse aspecto, e a indústria do filme, normalmente, como em perpetuar a vida, Eternidade para o ser humano na volta de Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus, nos dias de hoje, vai continuar e continuará eternamente, sempre. Jesus diz também em Mateus de uma outra maneira, ele diz lá no Sermão do Monte, eu adoro esse trecho, a partir de Mateus capítulo 5, ali é uma coisa tremenda, essa mensagem, esse sermão que Cristo Jesus profere, ele diz que o céu pode passar, pode cair, pode acontecer tudo, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela não muda. Ou seja, se algo tem valor e tempo de validade indeterminado, esta é a palavra de Deus. Ela é atemporal. Ela está sempre válida para todos os lugares, todas as culturas, todas as épocas. Que legal. Amém. Obrigado. Olha, a palavra de Deus é uma benção. Ela veio de Deus. Por isso que a gente chama a palavra de Deus, Sagradas Escrituras. Ela é útil para muitas coisas, mas principalmente para trazer esperança. E a esperança na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós devemos estudar, buscar. Pedro fala que nós deveríamos buscar a palavra de Deus como uma criança recém-nascida que precisa de leite. E eu sei que o pai acho que entende dessa fase da vida agora. Opa. Como uma criança recém-nascida precisa de se alimentar e se alimentar com frequência. Né? Esse é o nosso desejo que a gente precisa ter, esse com relação à palavra de Deus, buscar sempre. Nós precisamos entender que ao estudar, precisamos olhar a Bíblia no seu contexto, e a Bíblia ela tem o poder de transformar, e a Bíblia vai durar para sempre. Eu quero agora conversar com o Christian, deixar ali uns minutinhos ali, né? Um minutinho para você, Christian, para dizer aí algumas palavras finais sobre essa questão da palavra de Deus, né? Algum pensamento que você queira compartilhar com a gente aí sobre este assunto tão importante que é a palavra de Deus. Bem, amigo Douglas e os demais que estão nos assistindo, eu acho que a palavra central é a palavra esperança. O que falta para a gente hoje, o que falta para o nosso coração, talvez agora você está assistindo aí, não, eu estou bem, estou tranquilo, mas amigo, nós somos extremamente frágeis, a nossa vida ela é muito passageira, nós temos dezenas de pessoas que amamos, que passam por situações das quais nós queríamos aliviar-lhes o fardo, né? Nós queríamos poder... Eu gostaria de poder ajudar muita gente que está passando fome, amigos, gente que está passando por lutas e aflições, mas eu não tenho essa capacidade, eu não tenho esse poder. Agora, a gente pode interceder e, através da palavra de Deus, a gente pode alcançar aquilo que é supremo, sublime para o ser humano aqui nessa terra, que é alcançar a esperança. Então, a esperança, essa palavra tão importante, ela vem acompanhada e revestida de um contato direto com a palavra de Deus, que nos remete ao próprio Deus, que é a fonte de toda a esperança. Que lindo. Obrigado, pastor Christian. Eu quero escutar também as palavras finais, aí, as considerações finais do Wesley. Eu quero escutar aí palavras sábias vindas do Rio de Janeiro.
Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que algumas pessoas aqui disseram nas nossas redes sociais sobre esperança. A Solange, por exemplo, disse que a palavra de Deus trouxe autoestima positiva. Solange é um grande líder na igreja. A Cláudia disse que, através do estudo que foi feito na família e através do acolhimento que ela recebeu quando ela perdeu a sua mãe. A Carla disse que, por exemplo, a Bíblia apresentou para ela os dons do Espírito. A Graciete diz que a Bíblia traz esperança e renovação. Sabe, diante de tantos testemunhos do que a Bíblia tem feito na vida das pessoas e tem feito na minha vida, meu querido, nós precisamos de uma maneira especial nos despirmos dos nossos preconceitos, se é que isso é possível, né? Mas irmos a um amigo que tem uma expressão que eu gosto muito, que diz que é irmos à palavra de Deus de coração aberto. E quando estamos com o coração aberto, dispostos a aprender e permitir que ela nos encha, nos preencha, a transformação ela vai acontecendo, inclusive a transformação da nossa forma de pensar. Se eu posso te dar um conselho, se você me permite isso, faça da Bíblia o principal livro da sua vida, de leitura, de estudo, de meditação. E você vai descobrir que você será uma nova pessoa quando você menos esperar. Que lindo, amém. Que lindo. Amém. Bem, eu quero escutar de você também. Eu quero escutar o que você aprendeu hoje, o que você lembrou hoje. Se você precisasse, e aqui eu tenho aqui, se você pudesse resumir em uma palavra o que você aprendeu sobre a Bíblia hoje, qual seria essa palavra? Então, se você está aqui acompanhando via o Version, né, o aplicativo da Bíblia, você tem aqui o link para você responder. E se você não está acompanhando, você pode responder pelo paulev.com/DC316. E a primeira palavra chegou aqui, esperança. Olha que coisa linda. A Bíblia nos traz esperança. Se você pudesse resumir em uma palavra, que palavra seria? Eu acho que eu vou colocar a minha aqui. Amor. Amor. Jesus. Olha que coisa linda as palavras aqui chegando. Eu vou dizer para você que eu vou ter que colocar aqui a palavra esperança também. Porque esperança para mim é algo tão bonito. E foi. E percebe, quando a palavra se repete, ela começa a aumentar de tamanho. Mais pessoas estão escrevendo esperança. Mas entramos aqui, vida, Deus. Que coisa linda, olha, vida aumentando. É isso daí, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus fazendo a diferença na sua vida. Desculpa, pois não, fala aí, Wesley. O pessoal aqui na página do YouTube da igreja falando aqui salvação. Salvação. Olha, apareceu outra aqui, transformação. Esperança e amor também, e vida, são palavras que têm surgido bastante aqui. Eterna, que coisa linda. Bem, eu quero agradecer você por nos acompanhar hoje. Hoje é o 1º de 8. Toda terça-feira a gente vai estar junto. Junto aqui no Canadá, no Rio de Janeiro, em Cuiabá e ao redor do mundo através da internet para estudarmos os 3,16 e hoje o 3,16 da Palavra de Deus. Mas a gente quer saber quem está com a gente aqui. A gente quer conectar, eu quero orar por você. Eu quero interceder por você. Eu quero saber quem está conosco aqui. Por isso, a gente tem o que a gente está chamando, eu vou pedir para mudar aqui o próximo slide, por favor, que é o cartão de conexão. Se você está acompanhando no seu aplicativo da Bíblia, você já viu, mas se você não tem, é só você escanear aqui o QR Code e vai te levar nesse cartão de conexão. O que é esse cartão de conexão? Bem, é onde você vai se conectar com a gente. A gente vai saber quem que está assistindo com a gente. Aqui nesse cartão de conexão tem um momento de oração também, onde você pode compartilhar. Aqui você vai poder dizer aquilo que você aprendeu ou confirmou no dia de hoje.
E eu quero dizer para você o seguinte, eu, o Wesley, o Christian, estavam pensando aqui, o que a gente pode fazer para agradecer você por estar conosco? Já foi aqui 1 hora de programa juntos. O que a gente pode fazer? Então a gente combinou o seguinte, vamos ter 8 programas, hoje é o primeiro. Eu quero dizer para você, se você tiver que perder um, era o de hoje. Você não pode perder os outros. Então, se você não perdeu esse, tem que assistir todos os outros. Tá bom? O que tinha que perder podia ser esse. Mas já que você assistiu esse, tem que assistir todos os outros. Mas se você estiver conosco há pelo menos 6 vezes, ok? 6 vezes de 8. Nós vamos presentear com você com um CD e um DVD. É isso mesmo. Nós vamos dar gratuitamente um CD e um DVD. E eu sei que depois, quem sabe, os meus amigos vão fazer algumas promoções também nas mídias sociais deles. Esse CD é da minha esposa. A gente teve um projeto muito legal, onde a gente foi para Grécia, Turquia, apresentar ali os primeiros cristãos dessa comunidade cristã que nasceu em Israel, mas se desenvolveu na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. E nós fomos lá para desenvolver um projeto, e desse projeto nasceu um CD com as músicas que ela cantou e o DVD gravado nos locais bíblicos, como Laodiceia, como Capadócia, Esmirna. Tem um clipe aqui gravado em Patmos, aonde João recebeu a revelação, e a gente quer dar de graça para você, tá? Para aqueles que responderem o cartão de conexão pelo menos 6 vezes das 8, então essa é a maneira a gente sabe que se você esteve conosco, tá bom? É através desse cartão de conexão. Então escaneia aqui o QR Code e eu vou caminhar com você nesse cartão de conexão para responder. Não vai tomar 1 minuto, você vai receber esse DVD, esse CD. Quem sabe, se você está muito longe, eu vou te mandar o link para você fazer o download, para baixar aí para você o DVD e o CD após concluirmos a série, se você assistir 6. Mas o cartão de conexão é bem simples. Primeiro, eu creio que a Bíblia é realmente a palavra de Deus e capaz de prover esperança a cada dia. Se você acredita nisso, marque esta opção. Ficou claro para mim que a Bíblia tem um poder para transformar minha vida e o meu desejo é de apreciar, estudar, obedecer e confiar nas Escrituras Sagradas. Marque esta, se você acredita nisto. Estou determinado a permitir que o Espírito Santo molde a minha vida ao abrir meu coração para conhecer o amor e as verdades de Jesus em sua palavra. Se esse é seu desejo, marque essa aí também. Eu amo a Jesus e desejo segui-lo entregando a minha vida através do batismo bíblico. Talvez você não é batizado ainda ou não foi batizado por imersão e você percebe que chegou o momento de entregar a sua vida a Jesus. Marque esse aqui também. Se você deseja conhecer mais a Bíblia, talvez você está assistindo pela primeira vez e fala assim, puxa, eu não sei tanto sobre a Bíblia, eu queria ter um estudo melhor. Marca aqui. Marca aqui, deixa a gente saber, porque a gente vai mandar mais material. Como eu disse, nós vamos ter uma lição, mas nós podemos até designar uma pessoa para estudar e te ajudar. A segunda parte do cartão de conexão é o pedido de oração. Qual que é o seu pedido de oração? Eu quero orar por você, eu oro todas as madrugadas por pedidos de oração. Quem sabe você está pedindo por família, pelo trabalho, por uma necessidade especial, por cura, por salvação, quem sabe um outro, tá? Se você marque aí o seu pedido de oração para a gente orar por você. E o próximo é as informações pessoais. A única informação pessoal que é necessária é o seu nome. As outras você dá se você desejar. Mas eu quero dizer para você que as únicas pessoas que estarão tendo acesso a esses cartões é eu, o pastor Christian e o pastor Wesley, né? Eu falei que não ia chamar eles mais de pastor, mas é o costume. Então, mas pelo menos... obrigado. Pelo menos o seu nome você coloque ali. Mas se você quiser compartilhar com a gente o seu e-mail, o seu telefone, quiser compartilhar com a gente a sua cidade, de onde você está assistindo, quem sabe você, olha, eu quero uma visita pessoal o mais rápido possível, algumas cidades já é possível isso, outras cidades nem tanto, e a gente pode ligar para você, pode combinar algo, mas marque aqui. E se você é membro de alguma igreja, deixa a gente ficar sabendo também. E esse é o cartão, e como eu disse, ao você responder esse cartão, você vai poder... falar que está conosco, e mais do que isso, após 6 vezes nas nossas sessões, você vai ganhar um CD e um DVD. Mas eu vou pedir ao pastor Christian agora para encerrar o nosso estudo com uma palavra de oração. Por favor, pastor Christian. Muito bem. Nada melhor do que começar e terminar com uma oração depois de falarmos um pouquinho sobre a Bíblia, né?
Nosso Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque nós cremos que ela nos mostra o caminho, nos orienta, ela é excelente para nos instruir, nos dar sabedoria, entendimento, e mais do que tudo isso, nos dar esperança e também nos colocar em conexão com o Senhor, que é o nosso Criador. Abençoe todos aqueles que estão participando da nossa série, todos aqueles que estão conectados, cada amigo, cada família. Abençoe os produtores, os nossos amigos que estão também envolvidos com este programa. Nós oramos para que o Senhor possa nos abençoar todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, muito obrigado. Wesley, antes de a gente se despedir, deixa eu fazer uma pergunta. Como que funciona essa questão da lição aí? E a lição já está disponível aqui no aplicativo da Bíblia, do Version, né? E eu sei que vocês vão passar o link para as suas mídias sociais depois da lição. Como que funciona essa lição, pastor Wesley? Explica pra gente. Então, nós temos uma lição aí preparada com todo carinho, com todo amor e com um material maravilhoso, bem completo, bem detalhado, bem rico, material substancial. E você terá ali cada dia, daqui até a próxima terça, para cada dia você tem uma atividade, textos para estudar, pensamentos, reflexões, aplicações para a vida. Então, baixe esse material e a cada dia, amanhã, depois de amanhã e assim sucessivamente até a próxima terça, são as atividades que você tem para poder fazer e se aprofundar um pouco mais no conhecimento, no estudo da Palavra de Deus, na descoberta de esperança e em decifrar os 3,16 da Palavra de Deus. Legal, legal. Obrigado. Então, abaixe gratuitamente a sua lição e faça cada dia tem uma tarefinha ali para você ficar conectado, rever o que a gente falou e se aprofundar também. Uma boa ideia também, desculpa, pois não, pastor, que isso? Colocar aí, na hora que você estiver fazendo a lição, que você estudou, terminou, tira uma foto e coloca lá na sua rede social com a hashtag Decifrando 316, para a gente ir marcando as atividades e descobrindo você aí durante a semana, para mantermos essa conexão, estarmos juntos aí durante a semana, e na terça-feira a gente vai postar nossas fotos aí. Legal, legal mesmo. E eu quero falar aqui com o Christian, né? Como que a gente pode compartilhar esse projeto Decifrando 316, né? Eu sei que amanhã já vai estar disponível o vídeo em alta resolução nos nossos canais de YouTube, no Facebook. Mas, Christian, como que a gente pode compartilhar, criar esse movimento aí de toda terça-feira estar junto, estudando a palavra? Explica pra gente. Olha, se foi relevante para você, se você gostou, se você se sentiu bem, abençoado, é legal que na semana que vem, na terça-feira que vem, você, ao entrar na conexão com a gente, você pode compartilhar essa transmissão na sua página do Facebook. Por exemplo, às vezes você tem ali 3.000, 2.000, 1.000 contatos na sua página de Facebook. Quando você se conecta com a gente aqui, você retransmite, e assim a gente alcança um pouquinho mais de pessoas, e a esperança passa adiante para mais um grupo de pessoas. Você pode se conectar com a gente também, Pastor Paim, com o Douglas, comigo, pelo nosso Instagram, pelo canal Esperança. E eu acho que interessante, Pastor Wesley colocou ali, hashtag Decifrando 316. Você colocou isso aí, a gente vai encontrar você, a gente vai estar em contato. Legal, obrigado mesmo, obrigado. E olha, que Deus te abençoe ricamente, que Deus cuide de você. E na semana que vem a gente vai estar junto de novo, às 5 horas aqui de Saskatoon, às 17 horas, né? Às 17 horas aqui em Saskatoon, às 19 horas aí em Várzea Grande, Cuiabá, e às 20 horas do Rio de Janeiro. Com a ajuda de Deus, se Deus permitir, o Christian vai estar comigo de novo, o Wesley vai estar comigo de novo, e eu vou estar aqui, né, também, com você e com mais. Então compartilhe durante essa semana esse vídeo, subscreva-se aos canais aqui das igrejas pessoais, para você ficar conectado e estude a palavra de Deus, porque vai te levar a um grande tesouro. Eu quero deixar um abraço para você, um abraço especial para o pessoal que está ajudando na parte técnica aqui com a gente, nas localidades aonde vocês estão assistindo. Muito, mas muito obrigado mesmo. Que Deus possa abençoá-lo. E eu espero ver você até a próxima semana. E não se esqueça, a palavra de Deus é uma palavra de esperança.